Então, Hélida, o que a palavra de Deus diz, por mais que ela seja dura, é isso. Agora, o fato do seu primeiro marido estar, nesse momento, casado ou com filhos, não diz que é impossível o retorno. Eu tenho histórias para te contar de pessoas casadas, separadas depois de 10 anos, 15 anos, e que retornaram e hoje voltaram a viver a primeira aliança. Há pouco tempo atrás, aqui nesse canal, nesse chat, ao vivo, numa live ao vivo, uma pessoa entrou aqui, exatamente como você falando, e ela disse exatamente isso, que o primeiro marido dela, depois de 20 anos, estava esperando, aguardando ela, porque ele tinha chegado ao conhecimento dele, a questão da primeira aliança. Ele estava sozinho, esperando ela. E ela estava casada, com filhos, e ela chegou aqui no canal justamente com essa dúvida e perguntando sobre o que fazer. Ou seja, algo muito parecido com você. Só que nesse caso o marido já estava posicionado. Talvez, se você se posicionar diante de Deus, diante do Senhor, aí sim Deus comece a fazer um milagre. Luciana Neves, Lucas 16, 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Amém. Dalila Oliveira, glória a Deus, por mais pessoas que falem isso sem medo. Luciana Neves, o que o marido não deixa a mulher? E que marido não deixa a mulher? Romanos 7, 1, 3. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. A Luciana completa dizendo, dúvida, primeira aliança eu era espancada, meu marido vivia no adultério, ou eu tinha ameaça de morte. Não posso me apartar? Isso é sério, pois ficaria atrelada a um casamento que não me agrada. Lu, você acabou de ler os textos todos. Você mesmo disse todos os textos. Só quando morrer. É o que a palavra diz. É o que eu estava falando aqui no início do vídeo. A gente precisa definir se a gente quer, de fato, ser cristão, seguir a Cristo ou não seguir. Ao meu ver, eu, Ivan, eu respeito toda e qualquer decisão. Eu não julgo ninguém. Não é meu papel julgar quem está certo ou quem está errado. Quem faz isso, quem faz aquilo. Quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Não é esse o meu papel e isso eu não farei. Eu não me viverão falando isso aqui. Mas o meu papel é ler as Escrituras, interpretar as Escrituras e segui-la. As Escrituras são para que aquele que crer, siga. Aquele que crer, obedece. Aquele que não crer, não siga, não obedece. E está tudo bem daquele que não crê. Mas se a pergunta é isso que está escrito? Eu não tenho como ser diferente. É isso que está escrito. É assim também que eu creio. É assim que eu busco seguir a minha vida. Aí, se a situação fui espancada pelo meu marido, eu devo voltar para ele? Devo ficar com ele? Não deve ficar com ele. Se ele ainda te espanca? Não. Se ele não mudou? Não. Devo voltar para ele. Se ele mudou, sim. A gente precisa tomar alguns cuidados, né? A gente está falando de um caso de agressão, de espancamento, risco de vida. Precisamos ter, pelo menos, certeza dessa mudança desse homem. Não, Ivan, não tenho certeza. Eu ficaria sozinho. Eu não
Voltaria. A Bíblia não te obriga a ficar com alguém ruim ou um homem ruim. A Bíblia não obriga. O que a Bíblia diz é para que você não se case de novo, como você mesmo leu, né, escreveu, na verdade, nos textos. Esse é o ponto. Só a morte libera alguém para se casar de novo. O marido, em algum momento, esse marido vai se aproximar. Todos esses medos, se eu não tiver restaurada, vão vir sobre mim. E é muito difícil restaurar. Só que se eu me cuidar, se eu me restaurar, se eu, de fato, tiver uma transformação, quando esse homem chegar à porta, eu não só vou saber se é o momento de abrir a porta para ele, como vou saber conduzir essa restauração. Vou dar um exemplo. Olha a situação aqui da Luciana. Restaurada e em Deus, humanamente, ela sabe a dor que ela sofreu. E com a dor que ela sofreu, o primeiro sentimento é: não quero esse homem nunca mais na minha vida, preciso aprender a viver sozinha. Na verdade, humanamente, a gente ora até para que esse homem morra. Para aí Deus me livrar e eu seguir. Isso é fato, tá? Eu não estou aqui contando nenhuma heresia, porque isso é verdade. A gente pensa isso. O cara me batia, o cara me agredia. É isso? Se ela não pensar, eu penso por ela. Essa é a realidade. Só que a gente não pode esquecer, tirar de caso, a misericórdia e o poder de Deus de transformar pessoas. Isso a gente não pode. Só que se Deus fizer isso, no caso dela, primeiro, ele vai transformá-la. Segundo, ela, pela transformação dela, Deus vai falar com ela e ela vai saber que é Deus quando Deus mandar. E Deus vai dar para ela os sinais necessários para quando essa criatura se aproximar, ela enxergar a transformação que Deus já falou para ela que teria. Vocês conseguem entender que sem Deus, sem processo de restauração, é impossível uma restauração de casamento? E talvez esse caso da Luciana, que eu sei que existem outras pessoas que tenham, seja o caso mais enigmático, porque envolve violência. Agora, vocês acham que eu vou dizer aqui que é impossível uma restauração? Não, não é impossível, porque eu sirvo a um Deus que é o Deus do impossível. Agora, pergunta para mim se é fácil? Não. É muito difícil. Muito difícil. E eu, por exemplo, se cuido da Luciana como terapeuta, eu nem estimulo ela a lutar por essa restauração. Eu estimulo ela a vencer a sua carne, a se apaixonar por Deus e viver a vida dela linda e plena. É o que eu vou estimular ela. Por quê? Porque eu não creio? Não sou eu que tenho que crer. Quem tem que crer, nesse caso da restauração, é ela. É o marido dela, não é o meu. Porque a fé, ela é individual. Então, se a gente vai colocar na fé, eu não posso crer por ela. Ela precisa crer. Eu só posso ajudá-la com conhecimento humano. E com conhecimento humano, é impossível transformar ele quando eu estou cuidando dela. Vocês entenderam? Que é tudo a gente busca levar muito a sério, que a gente aqui não está querendo enganar ninguém. Não tem esse processo. Não tem. Por isso que, às vezes, dizer verdades que a gente crê, tá? Só para ficar bem claro. É a nossa verdade. Para a Elida, não é simples, mas leviandade seria mentir para ela. Leviandade seria dizer para ela assim: fica tranquilo, vocês eram jovens, né? Deus não liga para isso, não. Vamos conversar, vamos fazer um tratamento, compra o meu curso, compra isso, compra aquilo. Isso seria
deslealdade. Eu prefiro que ela, se for o caso, fique chateada comigo. Que não siga o canal se ela não quiser mais seguir. Mas eu não posso mentir para ela. Eu vou tratar ela com a verdade que ela merece, com o respeito que ela merece. Mesmo que ela não concorde. Como vocês já me viram fazendo com outras pessoas aqui no canal. É com respeito, mas é a verdade. A gente aqui trata da verdade e mais nada. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.